Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muita coisa importante acontecendo no nosso país e muita gente não querendo saber das coisas importantes que estão acontecendo. Isso ajuda a gente a resolver algum problema? Muitos de nós estamos muito aflitos com os caminhos que o Brasil está tendo, o tipo de governo que nós estamos tendo no nosso país e o comportamento do presidente da República. Algumas pessoas chegam aqui no nosso portal e falam, mas você só fala do Bolsonaro. Gente, é porque o Bolsonaro, muita gente não se lembra disso. Ele foi eleito para presidir o nosso país, para comandar a administração pública, para ajudar a resolver problemas muito importantes no nosso país e não ajudar a matar o nosso povo ou provocar atos que provoquem verdadeiras tragédias aqui no nosso país. Hoje eu quero trazer alguns elementos para ampliar ainda mais a percepção sobre os fatos que estão se dando aqui no nosso país, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso canal, do nosso portal, e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nós não temos como fugir desses assuntos que a gente aborda aqui se você se interessa pela realidade política, realidade econômica e quer ajudar outras pessoas a entenderem também. É como se a gente estivesse no nosso plano individual com alguma dor e se negasse a procurar um médico. Se você faz isso e você estiver ali com o começo de uma doença muito severa, você vai se dar mal. Do mesmo modo, é o organismo social, é o nosso país. Se a gente não entende que tem um órgão que está funcionando mal, que está prejudicando o organismo de maneira geral e não procura um tratamento ou até uma cirurgia, uma amputação daquela parte que está prejudicando o todo, a gente também não vai resolver absolutamente nada. Como eu disse para vocês já em outros papos, o Aristóteles lá atrás já dizia que a gente ia ter situações como a gente está tendo hoje. A gente só poderia evitá-las com um processo, que é o processo de educação. Na medida que você não educa a sociedade de maneira ampla, você cria bolsões de ídions. E quem eram os ídions que Aristóteles dizia lá atrás, só para a gente sublinhar isso? Eram as pessoas que não se interessavam pela cidade, pela comunidade, pelo próximo e achavam que poderiam ser felizes sozinhas. Aristóteles mostrava que isso era impossível. Sobretudo para esse homem que está totalmente alienado e distante do restante, do que passam as outras pessoas, do que sentem as outras pessoas. Ninguém pode ser feliz sozinho. Aristóteles já dizia isso lá atrás, e isso não é à toa que é interpretado por muitas pessoas como uma verdade absoluta. E para exercer a felicidade ou para se alcançar a felicidade, não basta apenas a gente querer. São necessárias algumas situações também materiais no nosso entorno. Como é possível alguém ser feliz se está passando fome, está passando sede, está passando frio, está abandonado, não tem emprego, não tem perspectiva, não tem direito ao sonho? E nas sociedades, os governantes eles servem para propiciar mecanismos para que essa felicidade seja alcançada. Quando a gente tem um governante que está na contramão, o que é que a gente pode fazer? Não adianta a gente se esconder e ignorar o que está acontecendo. E nesse final de semana, especificamente, está sendo muito reverberada uma entrevista que o presidente da República deu para a revista Veja. E o que isso tem a ver com o nosso assunto? Que isso comprova aquilo que eu tenho dito para vocês durante os 2 anos e meio, quase, que nós estamos aqui no nosso Portal do José. Que os grandes veículos de comunicação eles estão atrelados a manter o Bolsonaro à frente do nosso país, custe o que custar, morram quantas pessoas vierem a morrer, porque o que interessa é o dinheiro que está sendo jogado do povo brasileiro para os bolsos desses pequenos grupos que se locupletam do orçamento da nossa nação. Gente, poderíamos ter problemas aqui no nosso país, enfrentados e solucionados há muito tempo. Se a gente tivesse um investimento em educação maciçamente, como foram feitos investimentos em outros países, com educação integral para todas as crianças, todos os jovens, a gente já teria saído dessa situação. O que acontece é que, enquanto você precisa de orçamento para a educação, e esse orçamento, ao invés de ir para a educação, para a saúde, ciência, tecnologia, meio ambiente, ele vai para o Caixa Central para alimentar banqueiros nacionais e internacionais, especuladores, fundos de investimentos, quem tem as letras do Tesouro Nacional, aí realmente a gente não vai para lugar nenhum. Enquanto se preferisse tirar dinheiro de crianças para jogar para bolso de banqueiro, a gente vai ficar numa situação muito complicada.
E o Bolsonaro, ele está agindo em que direção? Para salvar as nossas crianças ou para ajudar os banqueiros a ficarem cada vez mais ricos? Banqueiros no sentido figurado, gente, porque são muitas estruturas de poder. Hoje, essa entrevista da revista Veja só comprova que os meios de comunicação estão absolutamente atrelados em manter o Bolsonaro como um órgão doente dentro do nosso organismo, sujeito a permanecer até a próxima eleição, onde o povo brasileiro pode eleger uma nova junta médica. Mas o povo brasileiro não está tendo a chance de fazer uma cirurgia, que era a coisa necessária de ser feita nesse momento. E a cirurgia dentro do sistema republicano tem o nome de impeachment. Por que Bolsonaro não cai? Por que eu entendo que ele é uma pessoa que foi o principal causador de mais de 600 mil mortes no nosso país, e você também entende isso, e outras pessoas entendem, e o povo brasileiro não entende? Os meios de comunicação não conseguem fazer essa avaliação, não conseguem transmitir esse fato, essa realidade para o povo brasileiro. Por quê? Ou eles têm esse conhecimento e não fazem isso de propósito? Gente, a revista Veja, com essa entrevista, a revista Veja nunca foi nenhum tipo de autoridade jornalística ao longo de toda a sua existência e não seria agora. Na entrevista que foi concedida a Maurício Lima e Policarpo Júnior, gente, é uma coisa vexatória profissionalmente. Eu não queria falar dos colegas aqui, mas é um papel ridículo que esses profissionais se prestaram, entrevistar o Bolsonaro e não fazer pergunta, a não contraditar o Bolsonaro, a não enxergarem a realidade, a não se prepararem para fazer uma entrevista, ou foi uma entrevista totalmente chapa branca, para levantar a bola de Bolsonaro. Uma entrevista onde eles perguntam uma coisa, o Bolsonaro responde o que quer, mente e não é contraditado. Gente, eu fiz aqui até uma análise da entrevista do Bolsonaro, porque eu li a entrevista e vi também o material que foi colocado na internet. A entrevista, inclusive, na revista, ela é editada, eles dão uma suprimida, eles dão uma arrumadinha ali no texto para colocar o Bolsonaro como um cara que tem algum nível de intelecto, coisa que a gente sabe que não tem. Então, o que está acontecendo? O Bolsonaro está sendo imposto ao povo brasileiro. Eu digo imposto porque é o seguinte, se o povo tivesse minimamente bem informado, o impeachment já teria acontecido. É só vocês lembrarem, gente, a Dilma sofreu impeachment por conta da pedalada fiscal. Quantas pessoas você conhece que consegue explicar exatamente o que foi a pedalada fiscal, o que isso causou de prejuízo ao cidadão brasileiro e qual foi a responsabilidade da ex-presidente Dilma diretamente nesse tipo de episódio? Isso aí era fato para o impeachment? E o que dizer dos mais de 135 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro? Quantas pessoas estão informadas no nosso país do motivo desses processos de impeachment? Será que os meios de comunicação, toda vez que alguém ingressasse com pedido e fossem atrás para informar a população cada um desses pedidos, será que a gente não estaria mais consciente? O Bolsonaro, nessa entrevista aqui da revista Veja, ele chega a ponto de dizer o seguinte: mas por que estão querendo o meu impeachment? O que a CPI tem contra mim? Eu não fiz nada. E os repórteres não falaram absolutamente. Falam assim: ô presidente, tem 600 mil pessoas mortas. O senhor acha que não tem nada a ver com essa história, não? Então, ele mente descaradamente numa entrevista e os repórteres mal preparados ou mal intencionados não contraditam. Coisa simples, como o presidente dizer: eu quando indiquei o remédio aí, todo mundo sabe qual eu me baseei no que estava acontecendo na África, que na África estavam tomando remédio, então as pessoas não estavam morrendo. Onde é que ele tirou essa informação? O repórter não tinha condição de checar isso, de já estudar o assunto, para dizer: presidente, o senhor está mentindo. Isso não aconteceu. Não tem nada, isso não existe nenhuma base, o senhor está totalmente equivocado. O senhor aplicou uma política pública no nosso país baseada numa mentira. Então, isso tudo passa despercebido. Isso eu estou falando da revista Veja. Aí você pode falar assim: mas e os jornais de grande penetração, os telejornais? Eles vão na mesma linha, gente. Será que os redatores dos jornais não sabem isso que a gente está conversando aqui? Se colocasse um telejornal desse na minha direção, vocês iam ver como é que o povo estaria muito diferentemente informado do que está sendo hoje. O que está acontecendo? É porque há o interesse de se preservar essa criatura à frente da presidência da República, porque ele estando ali garantindo Paulo Guedes, que é o homem do sistema, o homem dos grandes grupos econômicos, dos grandes grupos midiáticos, enquanto Bolsonaro o garantir, ele vai ser mantido à frente da presidência do nosso país. Simples assim. Não existe nenhuma pessoa
que avalie o presidente da República desapaixonadamente, apenas dentro de critérios racionais, critérios científicos, critérios constitucionais, republicanos, dentro do direito penal, que não incrimine ou não responsabilize o presidente da República. Essa entrevista na revista Veja foi um show de patifarias. Felizmente, a gente vai vendo que quanto mais a gente vai falando desses assuntos, as coisas vão chegando para um lado e para o outro. A gente teve a notícia também que o Alexandre Garcia, esse negacionista que estava dentro de um veículo de comunicação, CNN, foi demitido. Mas demorou, né? O cara precisou reverberar quantas mentiras assassinas para que isso pudesse ser ponderado. Por que os grandes veículos de comunicação não colocam uma equipe atrás do presidente o tempo todo para ele dar entrevista? Gente, para vocês verem o paralelo, quando morreu o menino Henry, pelo um homicídio ali cometido pelo Dr. Jairinho, que está amplamente comprovado, mas agora vai ter o julgamento mais à frente, enfim. Os meios de comunicação iam atrás do tempo todo, do Jairinho, sabia a vida do Jairinho, da ex-esposa do Jairinho, ex-namorada do Jairinho, a mãe do menino morto, enfim, foram em cima o tempo todo dos advogados. Eu estou falando aqui de um assassino que matou uma pessoa, conforme todos os indícios têm mostrado para a gente agora. E o que dizer de alguém que está sentado em cima de 600 mil corpos, mais de 20 milhões de contaminados? Isso não é um motivo suficiente para ter uma equipe o tempo todo atrás do presidente? Ah, mas ele não gosta de dar entrevista. A gente não tem isso. Ele tem que se explicar. Ele tem que dar satisfação ao povo brasileiro. Ele não está ali dentro da casa dele, dentro do bar dele, dentro do negócio dele. Não. Aliás, é uma coisa incrível, né? É uma angústia que a gente tem. Porque quando você é um pequeno empreendedor, você é dona de casa, você contrata alguém, ou para ser o gerente da sua loja, do seu restaurante, do seu bar, da sua oficina, você contrata uma empregada doméstica, uma diarista, um empregado eventual, um servidor eventual, você quer que essas pessoas executem o serviço. Simples assim. Se a pessoa não executa, ela está te prejudicando a sua empresa, você dá uma advertência e depois você demite. E o que fazer com o principal gerente do nosso país que comete crimes que estão previstos dentro da Constituição Federal, dentro do Código Penal? Até uma pessoa simples, bolsonarista, ela não é capaz de conseguir defender à luz da racionalidade que o presidente está fazendo contra o povo brasileiro. Isso tudo por dinheiro. E o Bolsonaro, como eu já adverti várias vezes, ele não pertence a essa elite endinheirada. Ele está ajudando esse pessoal a ganhar mais dinheiro, ele está ajudando com que os negócios sejam mais feitos, que o povo brasileiro passe mal, que o povo brasileiro morra e depois, no final, ele será absolutamente incinerado, como um fantoche, como um Judas, que tem feito tanto mal contra o povo brasileiro. O Bolsonaro, gente, ele está com seus dias contados. Infelizmente, nós vamos ter que aturá-lo até 2022. Os meios de comunicação ainda estão preservando o Bolsonaro ao máximo por conta dessa situação econômica que eu estou dizendo para vocês. Mas logo que ele terminar a sua missão, ele será descartado até para que esses grupos todos digam: estão vendo como nós somos isentos? Nós agora estamos criticando, nós agora estamos mostrando mais coisas. Gente, há uma cumplicidade, há uma conivência, há uma miséria do jornalismo brasileiro, conforme teve um livro muito interessante do Juremir Machado da Silva, com esse título, chamado A Miséria do Jornalismo Brasileiro, que mostra como a má-fé, como a picaretagem empresarial jornalística é capaz de manipular os interesses da opinião pública para um lado ou a opinião pública para outro lado. Não é aceitável que nós tenhamos ainda no nosso país 22% da população que entenda que o presidente está fazendo um governo bom ou ótimo. Isso aí, gente, é resultado de desinformação, de comportamento, de negar à população os fatos que estão acontecendo, que são do meu conhecimento, que são do seu conhecimento, e mais do que isso, é da nossa vivência. Eu tive que viajar por conta de uma perda de uma pessoa, de um querido amigo, por Covid. Vocês todos perderam alguém certamente. Isso é obra de ficção, não tem ninguém responsável por isso. A gente está vendo uma pessoa mentir ostensivamente,
uma pessoa desgovernar o nosso país, atrasar o nosso país, humilhar o nosso país e permanecer à frente ainda da gestão pública? Gente, tem coisa nisso aí. Isso aí não é só vontade própria, não. Tem muita gente segurando, muitos setores segurando o Bolsonaro, mas estamos avançando aqui com o nosso papo, o nosso tipo de reflexão, as nossas provocações. Gente, desculpem ter sido muito enfático hoje, muito veemente, mas se a gente não chacoalha as pessoas que chegam até o nosso portal, as pessoas não acordam, né? Se esconder do problema, enfiar a cabeça dentro do buraco, não vai fazer do Bolsonaro um homem melhor. A gente tem que provocar o mais rápido possível o impeachment ou fazer tudo para que a população esteja esclarecida suficientemente para em 2022 ele não ter chance nenhuma de continuar a nos matar e a nos fazer sofrer. Gente, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!